com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal. Hoje temos a correção do nosso simulado 3, o nosso simulado de emergências e clínica médica. Então, pega papel e caneta, pega suas anotações e vamos para o conteúdo. Na questão 1, era uma questão sobre suporte básico de vida. Então, vamos relembrar um pouquinho aí do que é os nossos protocolos de SBV e RCP, beleza? A questão número 1, ela falava assim, ó, sobre as recomendações de atendimento de suporte básico de vida e a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar aplicada por profissionais de saúde em adulto, é correto afirmar que o socorrista. Então, das alternativas, o que é certo a fazer, tá? Coloquei aqui em vermelho destacado o que está de errado e agora eu vou explicar a vocês por que está errado. Mas não tem erro. Na número 1, a letra certa é a alternativa A. O certo é aplicar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto e comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, que daí 5 centímetros no adulto, tá bom? Por que a B está errada? Porque eu não devo me apoiar sobre o tórax para permitir o retorno total da parede torácica. Assim como na C também está errada, que eu não tenho que esperar 4 ciclos para utilizar o DEA. O que está no protocolo é utilização do DEA assim que disponível. E na alternativa D, executar separadamente verificação de respiração e pulso. Errado. A gente sabe que o pulso e a respiração são verificados simultaneamente entre 5 a 10 segundos, tá? Então, número 1, alternativa correta, letra A. Na número 2, a gente ainda continua falando de ressuscitação cardiopulmonar. Agora, baseado no protocolo de atualização de 2018, a pergunta fala, são recomendações da American Heart para a ressuscitação cardiopulmonar 2018 em adultos, exceto. O que ela quer? Ela quer que você marque qual a alternativa correta a ser feita em adultos, mas ela quer exatamente que você marque o teu X no que está errado. Ela quer saber se você sabe o que é certo e é capaz de marcar a alternativa errada. É as pegadinhas de prova, né? Toda vez que vem a palavra exceto, as alternativas vai dar uma confusão na cabeça de vocês. Porque vai estar parecendo tudo muito certo. E realmente vai estar. Eu vou ter sempre uma errada. E quando eu tenho a palavra exceto, é a alternativa errada. É a alternativa errada que eu preciso marcar. Tá bom? Então, ó. Na número 2, o que está errado para mim é a letra B. Porque ela fala assim, ó, manter compressão e ventilação 15:2 em casos de pacientes sem vias aéreas avançadas. Errado. Primeiro porque a pergunta pede para adultos. E adultos é 30:2 e não 15:2. Em casos de vias aéreas avançadas, também não. Inclusive, deixei aqui em verde para a gente relembrar como que faz em casos de vias aéreas avançadas. A gente vai fazer, se o paciente tiver com intubação endotraqueal ou alguma via aérea extraglótica avançada e tiver que realizar a RCP, vai ser uma ventilação a cada 6 segundos e eu não preciso mais contar as compressões. Eu vou contar o tempo. A cada 6 segundos, eu faço uma ventilação, que vai dar aí, para mim, 10 ventilações por minuto, ok? Vamos para número 3? Número 3, continuamos ainda dentro dos protocolos de suporte básico de vida, dessa vez falando sobre os ritmos da PCR. A pergunta é, de acordo com o algoritmo de PCR para adultos contido nas diretrizes de reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência da American Heart 2020, há ritmos de PCR chocáveis e não chocáveis. A respeito do assunto, marque a alternativa correta. Vamos para o comentário. Tudo que está em vermelho é os pontos que estão errados. Vamos lá.
Atividade elétrica sem pulso e taquicardia ventricular sem pulso são ritmos chocáveis. Errado. A ESP não é um ritmo chocável. B. Fibrilação ventricular e atividade elétrica sem pulso são ritmos chocáveis. Acabamos de falar. A ESP não é ritmo chocável. D. Taquicardia ventricular sem pulso e assistolia são ritmos não chocáveis. Errado. Porque a taquicardia ventricular sem pulso é um ritmo chocável. Ficando somente para a gente alternativa C. Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular são ritmos chocáveis. Thay, me dá um macete para me gravar. O macete é: se tem A, eu vou chocar. Como assim, Thay? Se a palavra começa com A, eu vou chocar. Então, ó, a sistolia não começa com A, a atividade elétrica também não começa com A, então, se tem A, eu vou chocar, tá bom? Esse é o macete para você saber se esse ritmo é indicativo de choque ou não. E no suporte básico, não se estressa, porque o DEA vai dizer se você vai chocar ou não, tá? Número 4 é uma pergunta sobre queimadura. Lá para você relembrar a regra de Wallace, a famosa regra dos 9, agora em criança. Bora lembrar como é que é o esquema? A pergunta fala assim, ó. ASB, que é a sigla do nome do paciente, de 7 anos de idade, foi vítima de queimadura em toda cabeça, tórax e abdômen anterior. Considerando a extensão da lesão pela regra dos 9 na criança, qual será a taxa percentual de queimadura na superfície corporal da ASB? Trouxe os desenhos para a gente relembrar. Aqui eu tenho o meu adulto, então aqui eu tenho um adulto, e aqui eu tenho as crianças, né? Na criança, a cabeça vale 18, o tronco na frente vale 18, o tronco nas costas também vale 18, cada braço vale 9, cada perna vale 13,5, 14, dependendo aí da sua literatura, e a região genital vale 1. No adulto, a cabeça vale 9, cada braço vale 9, o tronco na frente 18, o tronco nas costas 18, cada perna também vale 18, e a região genitália sempre vale 1. Agora, como que eu faço a regra dos 9? É o cálculo mais fácil dentro da emergência. Você só soma. Como assim, Thay? Isso aí, eu só somo. Não está dizendo cabeça? Então, a minha cabeça vale 18. O tórax e o abdômen anterior, mais 18. Quanto que dá isso aqui? Cabeça mais tórax. 8 e 8, 16. 6 vai 1. Essa que a gente aprendeu na escola. 1, 2, 3, 30. Então, 36%. Alternativa é cuidado. Tá dizendo aqui pra gente, ó, só a região anterior. Se tivesse tórax e abdômen total, a gente ia colocar 18 da frente, 18 da região dorsal, tá bom? Mas está pedindo só por anterior, 18 da cabeça, 18 do tórax. Comenta para mim aí se você está acertando até agora. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal, né, querido? Porque toda semana a gente tem uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Então, bora! Questão 5. No atendimento pré-hospitalar, o técnico de enfermagem, diante de uma vítima com evisceração, deverá ter a seguinte conduta. Agora eu quero saber, tenho órgãos para o meio externo, eu tenho órgãos eviscerados. O que o técnico de enfermagem faz? Bora para o gabarito comentado. O quadro é evisceração. Tudo que está em vermelho são os pontos que estão errados nessas questões. Então, a gente já tem ali o primeiro ponto, que é, na letra A, tentar reintroduzir os órgãos eviscerados. Erradíssimo. A gente não reintroduz órgão, a gente não tenta colocar osso no lugar, a gente não retira objeto encravado de ferimento. B. Transportar a vítima na posição lateralizada. Não tem nada que fale sobre isso, e até porque a melhor posição para esses casos é a decúbito dorsal mesmo, tá?
C, fazer um curativo compressivo para controlar a hemorragia. Gente, não dá para fazer curativo compressivo na região abdominal, tá? Nem na região torácica. O princípio do curativo compressivo é com que ele faça uma pressão em toda a circunferência do curativo. E a gente não consegue fazer isso na região nem torácica nem abdominal, tá? Letra D. Cobrir as vísceras com uma compressa estéril umedecida em solução salina. Corretíssimo. Pega atadura ou gaze, de preferência gases, e umedece com soro fisiológico. Coloque em cima ali das vísceras, faz um curativo oclusivo e transporta para o hospital, tá? Oferecer líquido via oral para a vítima para evitar hipovolemia. Também não, porque a gente não deve oferecer água para a vítima em casos de trauma. Bora para 6? Alternativa 6, a gente continua ainda dentro do quadro de lesões abdominais. Agora a pergunta é: as lesões abdominais contribuem para um grande percentual das lesões e mortes relacionadas ao trauma. Assinale a opção que traz uma intervenção primária nos traumas abdominais. Primeira coisa que você faz ali, ou uma das primeiras coisas a fazer diante de um trauma abdominal. De novo, no nosso gabarito comentado, tudo que está em vermelho é porque está errado naquela alternativa. Evitar manobras de ressuscitação, pois não são indicadas em traumas abdominais. Errado. Sempre que há necessidade de realizar RCP, vamos realizar RCP, tá? Avaliar vias aéreas e verificar o nível de glicose no sangue. Não está dentro das minhas intervenções primárias. Preste atenção que eu quero saber intervenção. Então, é o que eu vou fazer nele de início, tá? Letra C, controlar o sangramento com curativo compressivo na região abdominal completa. De novo, não dá para fazer esse curativo compressivo aqui em região abdominal, tá? Letra D, quando existir um objeto empalado no abdômen, retirá-lo cuidadosamente e aplicar um curativo compressivo. Errado e errado, né? Eu não retiro objetos que estejam empalados ou encravados e muito menos faço um curativo compressivo na região abdominal. Só sobra pra gente a alternativa que é quando existir um objeto empalado no abdômen, esse deve ser deixado no local e estabilizado com um curativo volumoso ao longo dos lados do objeto. Correto, para que ele não fique balançando ali, causando mais lesão. Bora para 7? 7, ainda dentro de trauma, a pergunta é: baseado na estimativa de perda de sangue interno associada com as localizações da fratura, qual das fraturas mencionadas perderá a maior quantidade de sangue? E aí eu tenho 5 opções de fratura e eu quero que você lembre comigo que ossos longos são grandes causadores de hemorragias volumosas e sanguinantes. Por isso eu trouxe uma tabela aqui do PHTLS para você lembrar que os ossos grandes são grandes causadores de hemorragias e sanguinantes. Então a gente vai ter aí a número 7 com a alternativa C, porque eu não tenho pelve, tá? Se eu tivesse pelve na questão, a pelve é o meu local onde eu tenho um maior volume de sangramento, chegando de 1 litro até uma hemorragia maciça. Beleza? A costela não pode ser, porque ela tem um sangramento aproximado aí de 125 ml. A tíbia ou a fíbula até são órgãos grandes, volumosos, mas ela vai ter um sangramento muito próximo de um número. Então, alguma coisa ali em torno de meio litro, 500 ml. O rádio e a una também são ossos longos, mas são ossos longos de menor calibre. Então, eles vão ter ali um sangramento em torno de 250 a 500 ml. E o úmero pode chegar até 750 ml de perda sanguínea. Qual é o maior de todos eles que tem aqui? O fêmur. Então, é lógico que ele vai causar para mim um volume sanguíneo maior. Cuidado, que às vezes nas provas vai vir o fêmur e a pelve. E aí você tem que lembrar que a pelve é composta por 3 ossos, ilho, isquio e pubis, e eles são um dos maiores.
o topo dos ossos em volume de perda sanguínea. Tá? Questão 8, a gente ainda está dentro de trauma. Agora eu quero falar sobre choque. Não é o choque elétrico, é o choque sistêmico. Qual é a causa mais comum de um choque no paciente traumatizado? Gente, fibrilação ventricular. Pode levar o paciente a choque? Pode. Um choque cardiogênico, mas não é a maior causa. Não é a minha causa mais comum. Luxação e entorse. Lesões músculo-esqueléticas, que só vão levar o paciente a um estado de choque se vir associado de um ferimento, e esse choque vai ser por questões hemorrágicas, a não ser que eu tenha uma luxação ou um entorse a nível medular, que aí eu também vou levar um choque neurológico, neurogênico, tá? Mas não é a minha causa mais comum. Pneumotórax é quando eu tenho um ar nas camadas que revestem um pulmão. É um das causas mais comuns de choque? Não. A causa mais comum de choque no trauma é hemorrágico, é perda de volume sanguíneo. Então, na número 8, a gente tem a alternativa D como a nossa resposta correta. Bota para mim aí nos comentários se você está gostando da nossa aula, se você está acertando a sua correção. E não esquece que semana que vem, na sexta, a gente tem novamente o nosso simulado 4. Então, ainda tem muito simulado gratuito para preparação de concursos por esse canal, hein? Número 9. Um dos métodos adotados no mundo tem sido o método do sistema de triagem de Manchester, concebido para permitir ao profissional de saúde atribuir rapidamente uma prioridade clínica a cada indivíduo. Deste modo, a tomada de decisão é parte integrante e importante da prática clínica e de enfermagem. Acerca da classificação de risco, assinale a alternativa correta. Agora eu quero saber se você sabe as cores da classificação de risco e como é a ordem de atendimento. Então, aí a gente vai ter, na letra A área amarela composta pelas salas de observação deve ser divididas por sexo, idade a depender da demanda. B, laranja significa prioridade 0, emergência, atendimento imediato. C, azul significa prioridade 2, prioridade não urgente, atendimento em até 30 minutos. D, a verde significa prioridade 3, consulta de baixa complexidade, atendimento de acordo com o horário de chegada. E a área vermelha é nessa área que a sala de emergência para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte. Vamos lembrar a tabela de classificação de risco? E aí a gente volta para comentar a questão. A cor vermelha no Manchester, ele diz que o atendimento precisa ser em até 0 minuto. Não tem tempo, chegou, atendeu, porque o paciente está com risco de morte. O laranja, ele fala para mim que é muito urgente, mas o paciente pode aguardar até 10 minutos o seu atendimento. No amarelo, ele fala que é um atendimento urgente. Nesse caso, o paciente pode aguardar até 50 minutos o seu atendimento. O verde é pouco urgente. E aí o paciente pode aguardar ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. Sendo no verde, ele poder aguardar até 120 minutos o atendimento. E o azul é o não urgente. É aquele que ele vai ser atendido por ordem de chegada, pode aguardar ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. E se ele for aguardar, ele pode aguardar até 240 minutos, tá bom? Então, vamos voltar lá para comentar a questão. A sala amarela, a região amarela, não é uma sala de observação. Ela é uma sala onde eu tenho os meus pacientes urgentes que precisam ser atendidos ali, de acordo com Manchester, em até 50 minutos. O laranja não é prioridade 0. Prioridade 0 é a minha cor vermelha. Assim como o azul também não é prioridade 2. O azul, o atendimento dele não é 30 minutos, é 240 minutos, tá? O verde fala que é de acordo com o horário de chegada. Também não. Isso é para o meu azul. Tendo somente
restando correto, a alternativa é que a área vermelha é nessa área que está a sala de emergência para atendimento imediato, ou seja, 0 minutos de pacientes com risco de morte, tá? Bora para 10? A 10 vem falando sobre a escala de coma de Glasgow. Essa escala, ela tem um método de avaliação direta de pacientes com traumatismo crânioencefálico. Ela vai dar uma pontuação a depender da resposta do paciente. Então, a gente vai ter aqui, ó, a pontuação de 7 em um paciente vítima de acidente automobilístico com perda de consciência determina. 7 pontos é que trauma grave, moderado ou leve. Botei a tabela de Glasgow aqui para a gente lembrar. Na alternativa A, vem falando que 7 é um trauma moderado. Vamos ver? Olha aqui. Trauma leve, pontuação de 13 a 15. Trauma moderado, pontuação de 9 a 12. Trauma grave, pontuação de 3 a 8. Então, 7 a gente já marcou de cara. Tá? Um trauma grave. Não pode ser um trauma moderado. Na B fala que não há traumatismo crânioencefálico. Errado. Tem um traumatismo crânioencefálico, tá? Na C fala que é intermediário. Intermediário nem existe na nossa classificação. E na E fala que é leve. Também não é. Para que fosse leve, teria que ser um número entre 13 e 15, tá? Vocês têm muita dúvida sobre a escala de coma, como memorizar esses números. Começa memorizando o valor do trauma leve, moderado e grave, que isso vai te ajudar a matar muita questão, tá? Bora para 11? Na 11, a gente já começa a falar agora de clínica médica. A 11, ela fala assim, ó, a ascite consiste no acúmulo de líquido acístico, que contém proteínas dentro do abdômen. Muitos distúrbios podem causar ascite, mas o mais comum é... Qual é a principal causa da ascite? Bora lembrar? Isso aí mesmo. A ascite, essa famosa barriga d'água, né? Onde eu tenho esse líquido acumulado. Normalmente esse líquido vai ser acumulado devido ao aumento da pressão arterial nas veias que vão levar o sangue para o fígado, e aí a gente vai chamar isso aí de hipertensão da porta ou hipertensão de veias de porta. E a nossa principal causa é a cirrose hepática. Então, quando a gente volta lá para nossa pergunta, eu tenho diabetes mellitus? Não. Gravidez? Não. Cirrose hepática? Correto. Principal causa da ascite. Gastrite? Não. Úlceras pépticas? Também não. Essa barriga d'água, esse acúmulo de líquido ali no abdômen, normalmente ele está vindo associado de uma doença hepática chamada cirrose hepática. Beleza? 12, clínica médica, a gente vai falar de sinais vitais, tá? A gente vai falar aqui que as medidas de temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e saturação são os mais frequentes obtidos pelos prestadores de cuidado. A respiração é um mecanismo que o corpo utiliza para realizar a troca de gases entre a atmosfera e o sangue. Segundo Potter, toma cuidado com isso, porque a referência pode mudar esses valores aqui, tá? Então, segundo Potter, qual é a variação aceitável de frequência respiratória do adulto? Percebam que a pergunta não pediu qual é o padrão normal, e sim qual é a variação aceitável. E eu tenho certeza que se você, meu aluno, já viu minhas aulas de sinais vitais, você marcou de 12 a 20, tá? De 12 a 22, não. 22 já é taquipneia. De 16 a 22, também não. De 16 a 19, também não. E de 20 a 30, também não. É no mínimo 12, no máximo 20 respirações por minuto, tá? Segundo Potter, esses números variam de acordo com o padrão. Então, se você for ver o Ministério da Saúde, vai falar uma coisa, se você for ver outros autores, eles vão falar outra coisa, tá? 13.
Em termos práticos, quando ocorre o desenvolvimento de eventos cardiovasculares maiores, costuma-se classificar o indivíduo em 3 níveis: baixo, moderado ou alto. Dentro dos indicativos de risco moderado há: qual desses fatores é um fator de risco moderado para um evento cardiovascular? Qual deles o paciente tem risco de ter um problema cardíaco ou um aumento moderado disso? Gente, tem a tabela aqui da classificação de risco, onde a gente vai ter aqui, ó, os detalhes para classificar o paciente em risco alto, muito alto, intermediário ou um risco baixo, a depender de como ele se apresenta com seus sinais e sintomas. O que eu quero que vocês lembrem é que alcoolismo, tabagismo, diabetes, são tudo fatores de risco moderados para doenças cardíacas, tá? Um infarto prévio já é um risco alto, uma doença renal também, um AVC também e uma angina de peito também. Tudo isso aqui são riscos altos. Só sobra para gente o paciente fumante, o paciente tabagista. Fumar é um risco moderado ao paciente ter problemas cardiovasculares maiores, tá? 14, a gente vai falar sobre outra doença crônica não transmissível, que é o diabetes. E ela vem falando assim, ó, diabetes é um grupo de doenças metabológicas que caracterizadas ali por a hiperglicemia associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. Considerando os tipos de diabetes existentes, é correto afirmar que o diabetes o diabetes tipo 2 pode causar um aumento de peso e de pressão arterial no paciente. B, o tipo 2 leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina. C, a gestacional produz a hipoglicemia no período pós-parto. D, a tipo 1 gera uma deficiência relativa à insulina. E a tipo 1 pode provocar sobrepeso, normalmente em pessoas acima de 45 anos. Gente, a diabetes tipo 2, ela vai ter uma maior relação com aumento de peso e pressão arterial. Muito mais, tá? Segundo as pesquisas, a hipertensão é muito mais comum em pacientes portadores do tipo 2 do que numa pessoa que não possui diabetes, tá? Além disso, a diabetes tipo 2, ela também aumenta a possibilidade do paciente ter problemas renais. Deficiência absoluta de insulina não é só tipo 2. A tipo 1 também causa deficiência de insulina. O paciente fica insulino dependente, ele vai precisar da insulina para sempre aí, tá? A gestacional ocorre no período do pré-parto. Durante a gestação ela aparece, tá? E essa evidência aí de sobrepeso, normalmente as pessoas acima de 45 anos, não, tá? Pode causar esse aumento de peso aí em qualquer faixa etária, beleza? 15, de novo sobre diabetes. Agora a gente quer saber qual é o exame laboratorial que identifica a informação correta sobre os valores da glicemia. E a gente tem aí que a glicemia de jejum, o nível de glicose sanguínea após um jejum de 10 a 14 horas. Na B, que é através de um teste de tolerância à glicose tomado sem padronização do tempo desde a última refeição. C, a glicemia casual, o nível de glicose ali na corrente sanguínea após 8 a 12 horas de jejum. A letra D, a glicemia em jejum, o nível de glicose na corrente sanguínea após 4 a 10 horas de jejum, ou através do teste oral de intolerância à glicose, onde o paciente faz uma ingestão de carga de 75 gramas de glicose, tá? A alternativa certa é uma glicemia casual, onde a gente vai fazer ali um jejum de 8 a 12 horas, tá? Para verificar o nível de glicose nesse paciente, beleza? E aí o jejum, ele tem um tempo de acordo com a faixa etária.
Crianças até 3 anos e 11 meses, 3 horas de jejum já é o suficiente para fazer o diagnóstico. Já crianças a partir de 4 anos e adulto, eu preciso de um jejum mínimo de 8 horas e no máximo de 12 horas para conseguir fazer uma boa identificação da glicemia, tá? 16, a gente está falando agora sobre hipertensão arterial, onde a pergunta quer que as medidas não farmacológicas podem ser utilizadas isoladas ou associadas a fármacos antihipertensivos. Na opção abaixo, são classificados como agente antihipertensivo. Ela vai te dar 5 alternativas com classes medicamentosas. E ela quer que você marque a alternativa que só tem medicamento do tipo antihipertensivo, tá? Vamos relembrar a classe? Coloquei aqui para vocês relembrarem. Eu sempre falo, medicação antihipertensiva são 5 classes. Esquece as classes diretas. Ah, fulaninho está com a pressão alta da captopril. Você não sabe por quê a pressão dele está elevada. Até porque eu tenho 5 tipos de medicamentos que fazem ação antihipertensiva, tá? Então, a gente vai ter ali os medicamentos de ação diurética, os beta-bloqueadores adrenérgicos, os bloqueadores do canal de cálcio, os que são vasodilatadores e os que são inibidores da enzima conversora de angiotensina. Gente, é sério. E pega essa tabela, joga lá no Google, joga no livro e vai escrever o nome das medicações do lado, para facilitar também vocês, na hora da prática clínica, saber porque o paciente X está tomando o hipertensivo tal e o outro o tal. A nossa alternativa certa é a C. Por quê? Antihistamínico não tem função antihipertensiva. Antiarrítmico também não tem essa função antihipertensiva. Agonistas do sistema angiotensina, a gente também pode ter, né, que tem os inibidores aqui, mas os cardiotônicos não são antihipertensivos. E a gente já marcou que arrítmicos e diuréticos não fazem essa ação antihipertensiva. Só sobra para a gente a C, os inibidores adrenérgicos e os vasodilatadores direto. São agentes antihipertensivos, tá? De novo, a hipertensão arterial, ela vai ter 5 classes de medicações para a gente poder utilizar. 17 é uma pequena escavação que ocorre na parede mucosa do esôfago, estômago e do duodeno, devido ao excesso de ácido clorídrico produzido no estômago. Letra A, gastrite. B, pancreatite. C, esofagite. D, úlceras gástricas. E E, estomatite. Gente, falou pequena escavação, já mata. Úlcera gástrica, que pode acontecer em todo o meu sistema digestivo. Então, ela pode aparecer no esôfago, no estômago ou na região duodenal, tá? Se eu falei pequena escavação, pequena ferida, eu estou falando das úlceras gástricas. Vamos para 18. 18. Assinale a alternativa abaixo, que representa uma estomia intestinal. Qual delas é uma abertura na região do intestino? Gente, termo técnico aí, né? Nem precisa lembrar o que eu estou falando. Marquei para vocês aqui a sigmoidostomia. Lembra lá do meu intestino grosso? Eu tenho colo sigmoide, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, na verdade é colo ascendente, colo transverso, colo descendente, curvatura sigmoide e reto, né? Então, a sigmoidostomia, ela tá aqui, ó, na curvatura sigmoide do meu intestino. A vesicostomia na vesícula, a gastrostomia na região gástrica, a traqueostomia tá lá em cima na traqueia, assim como a cricotirodostomia tá lá em cima na cartilagem tireoide, tá? Lembra do termo técnico. Tiroostomia, que é o que ela quer saber, o que tá na frente, os prefixos, né? Essa região aqui, ó, tá dizendo local. E isso aqui, nos termos técnicos, o final,
é o que foi feito, tá? Então, a sigmoidostomia é uma estomia na região da curvatura sigmoide do intestino, ok? Lembra o nome das curvaturas? Lembra das porções do intestino? Intestino grosso, do intestino delgado? Vale a pena revisar a anatomia, viu? 19. A anemia falciforme. Na anemia falciforme, a baixa disponibilidade da hemoglobina carregadora do oxigênio é responsável pela. O que causa a baixa disponibilidade de hemoglobina? O que vai causar no paciente? A. Hepatomegalia, aumento do fígado. B. Hipertensão, aumento da pressão arterial. C. Cianose, pele azulada. D. Taquicardia, aumento do batimento cardíaco. Ou é dispneia, dificuldade respiratória. O que causa a deficiência, ali, a baixa disponibilidade de hemoglobina no paciente portador de anemia falciforme? Vai dar para ele cianose. Como eu vou ter baixa molécula carregadora de oxigênio, qual é a primeira coisa que o corpo vai mostrar? Ele vai mostrar a pele fria e azulada, porque não está oxigenando direito naquela região. Cuidado para não confundir com dispneia, tá? Porque dispneia é dificuldade de respirar. O paciente com anemia falciforme, ele respira normalmente. O problema é que falta hemoglobina devido à deficiência dessa célula no sangue dele. E aí isso vai fazer com que ele tenha a maior propensão a ter cianose. 20 e última questão do nosso simulado 3. Eu trouxe essa questão delicinha para vocês, para não ter erro. Uma paciente adulta entra no serviço de saúde com diagnóstico de trombose venosa profunda. Assinale a alternativa que apresenta uma das principais complicações dessa patologia. Qual é a principal complicação da trombose, gente? Angina, dor no tórax. Efizema pulmonar, lá a ruptura dos alvéolos na região do pulmão. Embolia pulmonar, a presença de trombos, de coágulos sanguíneos chegando na região do pulmão. Ou colangite. E aí? Não tem como errar, gente. Essa daí até quem não é da área da saúde sabe que a principal complicação da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. Normalmente vai ser uma obstrução arterial lá na artéria pulmonar, que pode vir por um trombo lá da perna que soltou e foi carregado pela corrente sanguínea até lá. O que a gente vai chamar, né, de êmbolo ou trombo, seja como você prefira chamar. Mas é um pedacinho de sangue, uma plaquinha de sangue, um coágulozinho que vai trampar lá em cima na artéria pulmonar, fazendo com que uma das principais complicações da trombose venosa profunda seja a embolia pulmonar. Terminamos o nosso simulado por aqui. Semana que vem a gente tem o nosso simulado 4, simulado sobre legislação e bioética. Não esquece de comentar aí o que você achou, se você acertou, se você errou, se tem dúvida, tá? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, vai recebendo as informações sobre os nossos cursos e, é claro, né, estuda que a vida muda. Vejo vocês semana que vem para mais um simulado aqui no canal.